Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então, foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje, do capítulo 6 de Marcos, a partir do versículo 30, ele retoma aquela sequência do envio de Jesus, dos seus discípulos, a anunciarem a boa nova, a expulsarem os demônios. Jesus os enviou 2 a 2. Nós lemos esse trecho do Evangelho. O de hoje é a continuidade desse envio, porque hoje, aparentemente, parece uma certa prestação de contas que os discípulos fazem do que eles fizeram, do que eles falaram. Eles vão até Jesus para prestar contas a Ele do que tinham feito e do que tinham ensinado. Mas o interessante é que, imediatamente, assim que eles começam a dizer isso para Jesus, Jesus desloca a atenção do fazer, da atividade apostólica, para o coração dos discípulos. Jesus volta a atenção para o discípulo, a pessoa, que é o mais importante. Jesus tira aquela visão do ativismo e coloca a atenção no que de fato conta, que é a construção do homem interior, a construção da vida interior. Tanto que se nós formos lá no livro do Gênesis, nós vamos ver que a força criadora de Deus já misturava, não é, atividade e repouso. Não é assim? Depois que Deus criou todas as coisas, Deus repousou, não é, no 7º dia. Já traz essa dinâmica. Mas, certamente, na bagagem dos discípulos, estão presentes aqui muitas experiências que eles viveram. Certamente eles experimentaram o sucesso, os aplausos, experimentaram multidões que iam até eles para ouvir as palavras que eles aprendiam de Jesus, mas também muitas emoções, alegrias, tristezas, decepções, insucessos, aceitação, mas também rejeição. Então, na bagagem dos discípulos estavam todas essas experiências. Mas, como eu disse, Jesus, ele desloca a atenção dos discípulos agora para olhar para dentro de si, para olhar de fato se aquelas atividades que eles fizeram ajudou-lhes a construir o homem interior, a mulher interior, a gente pode acrescentar, porque nós temos que fazer uma atenção muito grande àquilo que nós realizamos, para que nós não caiamos num ativismo estéril. Fazer coisas como se o fazer coisas por fazer dissesse alguma coisa. Jesus não quer que os seus discípulos vivam essa dinâmica do ativismo estéril. Essa dinâmica dos heroísmos, de achar que vai salvar o mundo. Às vezes a gente tem essa mania, né?
de achar que nós vamos salvar o mundo. Se não é o mundo, pelo menos eu vou salvar a minha família. Se não é a família, pelo menos eu vou salvar o meu marido. E a gente vai brincando de ser Salvador, a gente vai brincando de ser Senhor, quanto na verdade a obra é de Jesus. Nós não somos Salvador do mundo, nós não somos salvadores de nada, nós somos meros instrumentos na mão de Deus que podem facilitar uma conversão, ajudar alguém. Se não atrapalhar já está bom demais, né? Não atrapalhando já está ótimo. Mas somos só esses instrumentos. Então, Jesus também quer prevenir os seus discípulos dessa mania dos heroísmos, essa mania do personalismo. Foi eu que fiz. Aquela pessoa voltou para Deus porque eu falei de Jesus para ela. O meu nome vai na frente, né? Não é nem o de Jesus. Sabe, esses personalismos, essa mania que a gente tem de fazer uma confusão entre o fazer e o ser. Que muitas vezes a gente acha que a gente é o que a gente faz. E não é assim. Muitas vezes a gente coloca a nossa atenção nos resultados, não é? Se não alcançou a graça e a novena não foi boa, não rezei direito. Porque a gente acha que somos nós, que a força está em nós, somos nós que movemos as coisas. E podemos nos considerar, em muitos aspectos, insubstituíveis. Se eu não estiver, o negócio não vai para frente. Se eu não colocar a minha mão, a coisa não anda. A gente tem essas coisas. E aí, esses protagonismos absolutos do nosso eu, Jesus dá um jeito nele. Por quê? Porque o texto do Evangelho disse que Jesus chamou seus discípulos num lugar deserto, à parte. E a palavra que aparece aqui, no original, é eremos. Daí vem a palavra eremita, que é aquele que se distancia do mundo, né? E vai para onde? Para um lugar deserto fazer o quê? Escutar Deus. Então Jesus tira os seus discípulos daquele frenesi das atividades apostólicas e diz para eles: agora é o lugar do deserto. Agora é o lugar desabitado. Para quê? Para esvaziar-nos do nosso eu, para de fato dar espaço para outra atividade, que é a atividade interior. Porque a atividade exterior a gente faz muito bem. Nós coordenamos, nós participamos, não é? Nós nos engajamos nos grupos da comunidade, da paróquia, nós realizamos um monte de coisa. A atividade exterior a gente faz muito bem. Mas a atividade interior nós temos muita dificuldade, porque aí é hora de parar, é hora de confrontar o nosso coração. Será que eu estou de fato falando e fazendo o que Jesus faz e o que Jesus ensina? É hora de confrontar. Será que eu não estou me colocando acima de Jesus? Será que eu não estou atrapalhando a vida dos meus irmãos? Será que eu não estou me perdendo num ativismo estéril, adoecendo, não é? Quanta gente hoje no contexto de igreja que vive esgotamento físico, mental, por quê? Porque se acha bendito Salvador e Salvadora do mundo, não sabe que a obra é do Senhor. Retomar a consciência, se eu fiz alguma coisa, foi por graça de Deus. Se eu falei e se eu ensinei alguma coisa, foi porque a igreja me concedeu a graça, esse mandato de ensinar em nome dela e dizer das coisas de Jesus. Mas eu não sou proprietário de nada, eu não sou dono da ação de Deus, eu não sou dono da obra de Deus, eu não posso me apossar da obra de Deus, eu não sou dono de nada, Deus sim. Por isso que é importante sair e à parte. Silêncio, não é? Desligar o celular, sair daquele ativismo, dar tempo para a escuta de Deus, para a palavra de Deus, gastar tempo na oração, sair daquelas atividades para poder escutar Deus, ouvir a sua voz, ouvir as direções que Deus tem para a minha vida. Aí é colocar Jesus no centro. E colocando Jesus no centro, eu vou me confrontar com a minha vida. Será que de fato eu estou fazendo e falando aquilo que Jesus fez e falou?
Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é o espaço para esta realidade, porque o repouso para nós, e Jesus fez isso com os seus discípulos, repouso não é férias, não é? Repouso não é só ausência de atividades, o repouso é contemplação de Deus, o repouso é escuta de Deus, o repouso ele é necessário para que nós não nos confundamos com aquilo que nós fazemos. Você pode ser uma excelente coordenadora, você pode ser um excelente ministro de pastoral na sua comunidade, mas você não pode se confundir com isso. Você não é o que você faz. E, de fato, o que nós construímos como homem interior e mulher interior vem desta contemplação de Jesus, vem dessa parada, desse momento de estarmos a sós com Ele para escutarmos a sua voz. Feche os seus olhos por um instante. Que bênção que a Eucaristia é esse lugar privilegiado. Esse lugar onde, da porta para fora do santuário, da sua igreja, da sua capela, da sua comunidade, ficam as agitações. Mas aqui dentro, nós escutamos a voz do Senhor. Aqui dentro nós queremos nos alimentar da palavra de Deus, do corpo e sangue do Senhor, para tomarmos consciência de que a obra quem faz é o Senhor, Ele é o protagonista. Nós somos apenas instrumentos, nós somos apenas facilitadores na vida das pessoas, da família, facilitadores do encontro pessoal com Cristo. Mas é Ele que realiza tudo em todos. É Jesus o protagonista. Por isso, Senhor, tira do nosso coração toda a agitação, tira do nosso coração esse desejo de aparecer, o desejo de ser visto pelas pessoas, tira do nosso coração o desejo de recompensas, reconhecimento, prestígio, aplauso. Tira do nosso coração, Senhor, todas essas pretensões enganosas e coloca dentro do nosso coração a Tua paz, a paz que vem desta comunhão contigo, a paz de saber que o que fazemos ou falamos é por graça. Dai-nos, Senhor Jesus, hoje a experiência do encontro contigo. E nesta intimidade do nosso coração contigo, sejamos restaurados no nosso físico, no nosso psicológico, na nossa dimensão espiritual. Sim, Senhor, dai-nos a graça desse descanso dentro do Teu coração, porque nós queremos, Senhor, fazer em tudo a Tua santa vontade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.